comum ouvirmos falar em liberdade, não é mesmo? Liberdade de expressão, liberdade religiosa, entre outros tipos de liberdade. Este é o estudo de número 776 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Na verdade, muito se fala sobre liberdade, mas muitos estão aprisionados por ideologias e em todos os sentidos. Nós vamos ao nosso tema de hoje. Deus ainda liberta nos dias de hoje. O nosso texto base está no livro de Lucas, capítulo 13, verso 12, que diz: E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Quando falamos de libertação, nós estamos falando sobre a ação ou o efeito de colocar ou colocar-se em liberdade, de pôr-se em liberdade. Libertação é a ação de pôr em liberdade ou de conceder a liberdade a alguém. E a Bíblia nos ensina que Jesus, o nosso Senhor Todo-Poderoso, Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo de eternamente. Ele agia no passado, Ele age no presente, Ele agirá no futuro, porque Ele tem todo o poder para libertar. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Senhor Jesus, Ele é o mesmo, Ele continua e continuará sendo o mesmo. O autor de Hebreus nos ensina que o Senhor, Ele é imutável. Hebreus capítulo 1, verso 12, a parte B, que diz: Mas tu és imutável e os teus dias não terão fim. O nosso Senhor, Ele está sempre atento às nossas orações, e existem pessoas aprisionadas pelo inimigo, pessoas que precisam de libertação, pois estão aprisionadas pelo pecado. Vamos ver no Antigo Testamento, Isaías 44, verso 22, que diz: Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Volta-te para mim, porque eu te remi. É por isso que o nosso Senhor, Ele é libertador. Quando fala em remir no dicionário, está falando: eu te resgatei, eu te redimi, eu vou remover algo ou alguém do poder ou do domínio de outrem. O nosso Senhor faz. O ato de redimir está relacionado com livramento ou salvação, ou com ato que tornar esquecido algum acontecimento. O nosso Senhor nos redimiu. No Novo Testamento, nós vemos também na carta de Atos, capítulo 3, verso 19, que fala assim: Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Olha o que está sendo mostrado para nós, para que haja perdão de pecados, para que os nossos pecados sejam apagados. Lembra na definição? Ato que torna esquecido algum acontecimento. Para que isso aconteça, é necessário arrependimento, é necessário conversão. Eu estou indo para uma direção, não está certa esta direção, então eu tenho que mudar de direção. Somos verdadeiramente libertos pelo Senhor, mas somente somos libertos se o Senhor nos libertou. João capítulo 8, verso 36 mostra esta verdade: Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Se Jesus te libertar, você é verdadeiramente livre, verdadeiramente liberto. Somos libertos
através da palavra do Senhor, porque Jesus é o verbo. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem nos liberta é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Filho do Deus Altíssimo. Somos libertos do poder e da lei do pecado. Romanos capítulo 8, verso 2, que diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quando aceitamos a Jesus como nosso único suficiente Salvador, o Espírito Santo, o Espírito da vida, vem habitar em nós e somos libertos por Cristo. Nós não podemos novamente nos colocar, nos sujeitar a um jugo de escravidão e, infelizmente, muitas pessoas estão se submetendo à vontade das outras, à determinação de outras, submetendo os outros às suas próprias determinações, manipulando as pessoas e criando pessoas dependentes. Gálatas capítulo 5, verso 1, Paulo fala: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Então, quando Jesus liberta verdadeiramente, você é livre. Você precisa estar atento com pessoas que querem te tornar novamente escravos e muitas vezes delas mesmas. No nosso texto base, nós vimos sobre uma mulher que ela foi liberta de uma enfermidade. Essa enfermidade fica muito clara que é de origem espiritual. Lucas capítulo 13, verso 11, a parte A, que diz que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Então dá para entender essa enfermidade de origem espiritual. Ela estava escravizada pelo inimigo das nossas almas, pelo diabo. Lucas capítulo 13, verso 16, que diz: sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Era alguém necessitada de libertação, estava doente, a enfermidade deixava aquela mulher frustrada, deixava ela angustiada, deixava ela entristecia, ela não podia levantar a cabeça. Lucas capítulo 13, verso 11, a parte B, ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Era uma enfermidade aonde o mal trazia sofrimento na vida dela, assim como era um mal que trazia sofrimento na vida de outra mulher que a Bíblia também nos ensina que foi libertada por Jesus, a mulher do fluxo de sangue. Marcos capítulo 5, verso 33 e verso 34, então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, aos pés de Jesus, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe, olha que interessante: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Servimos um Jesus que liberta, que cura, que transforma a situação, que liberta a pessoa do sofrimento. É interessante que Davi, ele orou e ele pediu ao Senhor para ser liberto, sabe do quê? Do orgulho. Salmo 19, verso 13, que diz: da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão. Quantas pessoas estão aprisionadas pelo orgulho, quantas pessoas estão aprisionadas pela soberba, e Davi está falando para o Senhor: Senhor, me livra disso, Senhor, que o orgulho não me domine. O profeta Isaías, na profecia messiânica, ele ensina que Jesus veio
proclamar liberdade para aqueles que estão aprisionados. Isaías 61, verso 1, eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Quantas pessoas estão como prisioneiros da escuridão? Quantas pessoas precisam de Jesus, e Jesus, ele é a luz do mundo, e as pessoas que são libertadas por Jesus também são filhos da luz e passam a clarear, passam a mostrar que Jesus pode libertar. Certa vez o apóstolo Pedro, ele estava aprisionado, mas era fisicamente, e sabe o que acontecia? A igreja orava por ele. Atos capítulo 12, verso 5, assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Vamos entender o contexto. Pedro, ele estava aprisionado no cárcere por Herodes. Quando Herodes mandou matar Tiago, irmão de João, Herodes viu que a multidão se agradou e Herodes queria fazer o mesmo com Pedro, mas a igreja ela orava. Pedro estava fisicamente preso, mas sabe o que Pedro fazia? Ele descansava, pois ele estava preso por causa da palavra de Deus. Ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus. Atos capítulo 12, verso 6. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados com algemas presas a duas correntes, e os sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Ah, quando Deus decide agir, quando Deus ele entra, não importa que tipo de prisão esteja prendendo o ser humano. No caso de Pedro, Pedro estava preso fisicamente e Deus enviou um anjo para libertar Pedro da prisão. Atos capítulo 12, verso 9 e verso 10. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira, a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Não foi a primeira vez que Pedro foi liberto do cárcere, não. Vamos ver outra vez? Atos capítulo 5, verso 19 ao verso 21. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora e instruiu-lhes: ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo como haviam sido orientados e começaram a pregar ao povo. Quem são eles? Os apóstolos, os discípulos de Jesus, e Jesus libertou-os, Jesus agiu. Não se esqueça, coloca nas mãos do Senhor, descansa, porque você tem um Deus que está agindo. Jesus também libertou muitas pessoas de espíritos malignos. Lucas capítulo 8, verso 2 e verso 3, vou dar um exemplo. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. O nosso Jesus é o mesmo, não se esqueça. E Jesus, ele nos ensina que quem o segue tem autoridade de expulsar demônios, mas é no nome dele. Marcos capítulo 16, verso 17. E estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome.
expulsarão demônios, em línguas novas falarão. Quando nós estamos caminhando com o Senhor, andando na presença do Senhor, nós temos a autoridade que foi nos dada por Ele. Lucas capítulo 10, verso 17. Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Olha que interessante, o nome de Jesus tem todo o poder. Por isso que nós precisamos estar atentos que mesmo que estejamos fazendo a obra do Senhor, precisamos estar fazendo com coração sincero. Existem muitas pessoas aprisionadas por vícios, como por exemplo, na tecnologia, no celular, no computador, em tablet, e muitas pessoas têm estado doentes por causa disso. Outras pessoas estão aprisionadas por jogos de azar, estão aprisionados por televisão, são escravas de novela, de esportes, de séries, de várias coisas que eles gostam de ver na televisão. E por que não dizer sobre estar aprisionado pelo sexo? Quantas pessoas são viciadas em pornografia, em tipos de sexo ilícito, em imoralidade? E tem pessoas aprisionadas pelo dinheiro, são dominados, são controlados pelo dinheiro. Nós vemos que existem vários vícios que aprisionam a pessoa. Existem também a vaidade, pessoas que endeusam seus próprios corpos, elas sofrem transtornos alimentares, elas vivem em busca de um corpo perfeito. Nós não podemos nos esquecer também de pessoas que são aprisionadas pela idolatria, mas eu incluo a idolatria de si próprio. Olha que interessante, de pessoas que idolatram outras pessoas, enfim, todo tipo de idolatria. Eu não posso esquecer também de falar para você que existem pessoas aprisionadas pela ganância, pela ambição, entre outros tipos de aprisionamento. Mas nunca se esqueça, o nosso Senhor, que é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente, é o mesmo que liberta até os dias de hoje. Jesus, ele tem todo o poder para libertar aqueles que estão aprisionados. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te edificou, faça seus comentários, compartilhe e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe abundantemente, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.